Boa noite, irmãos e irmãs. Chegamos ao dia 19, né? É, Espero que vocês aí estejam todos bem, como sempre pede, né? Na iluminação de Deus, de toda a criação, e que nessa fase aí, né, que nós estamos ainda, né, passando, né, lógico, mas que esteja todo mundo com saúde, protegido, fazendo as suas realizações, seus trabalhos, né, de forma no caminho de proteção aí, né, tomando seus cuidados, mas orientados, né, pela por Deus aí, né, e todas as suas os nossos protetores, né. Então, tanto para nós quanto para nossa família, para quem nós amamos, né, nesse estágio, né, de coisas pesadas, né, de energias pesadas, de fomentadores disso, que a gente esteja livre, né, disso daí, dessa influência, e vivendo de uma forma pacífica, aprendendo, né, sempre aprendendo com tudo que nada é por acaso, né, esse é o nosso momento, como se dizem, né. Bom, vamos lá. Então, sempre recapitulo, né, então chegamos de 19, dá uma parada, falta mais dois só para a gente terminar os 21 dias de abundância. E aí, então, eu queria passar porque eu preciso passar, né, os caminhos, né, esses adendos, né, vamos dizer assim, né, que integram os vídeos, que são as partes dos conhecimentos. E então, que nem voltando lá atrás, como a gente aprendeu já o caminho do On e as suas cinco potências, né? Depois aprendi o caminho dos Mudas e suas três verdades. Depois aprendi o caminho dual do Ki e da Mana. E depois aprendemos o caminho que estamos, né, aprendendo aí no caminho do Kami. Na parte um a gente fala sobre entrar em contato com o cosmos, com o infinito, né? Essa parte do total, quando você tem a plenitude espiritual vencendo o Maya. Na parte 2 sobre os caminhos, né? O ritmo 343 do universo. Que é aquela parte que a gente fala da moral neutra, ou né, se tem que estar livre, na moral neutra, é, estar calmo, uma respiração, né, entrar em contato, né, consigo mesmo, né, vamos dizer assim. Então, eu vou estar falando sobre o caminho do Kami, né, a parte 3, essa é a parte final. Não gostaria de alongar, né, apesar que pode ser que seja um vídeo longo, porque é a parte final, é muito importante, né, para se ter quando a gente estiver fazendo a meditação, saber que a gente vai alcançar esses estágios. E também esse estágio, né, da parte 3, vamos dizer assim, ela não é mais importante que todas, ela integra, né, todo o conteúdo, mas ela faz com que a gente esteja uma explosão mental, vamos dizer assim. Então vamos lá, então vamos começar então com o caminho 3 e que espero que vocês estejam, depois disso, né, até se faltar alguma coisa, espero estar passando da melhor forma possível. Mas vamos lá. Então, assim, depois que a gente já fez, né, e chegamos, né, na plenitude espiritual ali, assim, tal, estamos, né, conosco, né, em contato com o universo, nossos caminhos, com paz, sabendo, entendeu, da unir as polaridades para se tornar um só. Então, nós temos que ter ciência da consciência e do inconsciente. Na verdade, esse último estágio, né, do caminho do caminho é a expansão da consciência. Então você acaba expandindo ela. E por que isso acontece, né? E para que, né? Para que vamos fazer isso? Porque é aí que nós estamos em contato, né? Conversando com Deus, conversando com a espiritualidade, antepassado e tal, mas nós vamos estar desnudos entre nós mesmos e isso faz com que dá um blow na cabeça, porque é o seguinte, vamos lá, a, a, a partir daqui a gente expande a consciência, mas para ter ciência disso é o seguinte, a consciência, imagina que você
a nossa consciência, o nosso eu, o setor sensorial, o que nós sabemos, é como se fosse, vou colocar o exemplo aqui, né, no apartamento, é como se fosse o meu quarto. Eu só tenho ciência no meu quarto. Então, ali eu tenho ciência que eu estou fazendo, eu tenho aquele meu eu, aquele meu ego, né, assim como da grande maioria. A hora que nós expandimos a nossa consciência, nós começamos a acender o interruptor da sala, da cozinha, do quarto. E aí isso acaba acontecendo nesse caminho que é muito importante que aconteça. E aqui vem aquela pergunta: o que a gente vai ver, né? Vamos ver quando essa parte tirando a simbologia, desculpa, tirando essa simbologia, o que a gente vai acabar observando? São coisas boas? São coisas ruins? Porque a nossa consciência é muito menor do que nosso inconsciente, muito menor. E a gente alcançando, a gente consegue observar e sentir todo o inconsciente, tudo que nós temos agregados até o nosso ano de vida. Que, por exemplo, eu tenho 37 anos hoje, então eu tenho muitos pedaços agregados na minha consciência, porém no meu inconsciente tem muito mais coisas, tá? Então, vou colocar aqui assim, a consciência é onde fica o nosso eu, né? É o nosso ego, também o nosso ego arbitrário, como eu já disse lá atrás, lá, que é uma das coisas que nós temos de assim, estar combatendo e tal. Uma parte da nossa consciência, ela é só, vamos dizer, umas características nossas que seguem no dia a dia. Porém, nós temos grande influência de todo esse mar que é chamado da inconsciência. A nossa consciência, ela é multiespacial. Ela ocupa vários tempos, ela ocupa vários lugares, vários momentos da vida, né? E o nosso inconsciente mais ainda. Então, assim, só para exemplificar, por exemplo, ela ocupa, como eu disse ali atrás, espaços da infância, da adolescência, nossa parte adulta, porém, outras coisas que, por exemplo, aquela sensação de quando a gente, por exemplo, no meu caso, quando eu gostava de comer aquele saquinho de pirulito que você colocava o pirulito lá e aí tinha um negócio que estourava na boca e tal. Isso daí é uma parte sensorial e ela fica fazendo parte da nossa vida. Em algum momento, aquilo, ou, por exemplo, aquele sorvete italiano que ficava na Copersica, por exemplo, que eu gostava, que todos eles tinham o mesmo sabor, de uva, ou de morango, ou de limão, tudo que você comprava naquele sorvete, aquela máquina de sorvete italiano, tudo era igual, né? Mas era gostoso, eu gostava. Em algum momento, isso me remete a coisas da minha vida. Eu lembro que, por exemplo, meu pai ia lá fazer compras e a gente pedia para ele comprar sempre. Então eu lembro do carro, eu lembro do momento, eu lembro de tudo. Isso é parte da minha infância, assim como de vocês também. É saber que a nossa consciência faz parte disso e nesse agregado tá muita coisa do nosso inconsciente que a gente nem imagina. Então, quando a gente atinge a plenitude, isso daí é uma ferramenta que a gente tem para poder despertar isso. Nós temos que ter ciência de que agora ela usa, além da percepção, os sentidos, a parte sensorial, a parte de que a gente, parte física, a consciência é uma parte que está além disso. E o inconsciente também na mesma margem. Então, uma parte, vamos colocar como se fosse entre a realidade e o espiritual. Então, nós estamos aí. Nós tiramos a teia né, as teias que tecem a realidade. Tá? A nossa consciência, ela habita vários mundos. E, assim, que nem vários mundos, várias horas, vários segundos. Então, ela não tem um lugar físico, né? Ela não tem o mesmo eu
de 3, 4 anos de idade é o mesmo eu de 37, só com experiências diferentes. Então nós temos que esse é o momento de a gente ter aquela ciência, aquela humildade para poder enxergar, não desprezar, falar, quando eu criança que ele estava, por exemplo, no lobisomem, e daí, né? Era um momento. Então, vamos dizer assim, quando a gente tá, né, quando a gente chega nessa parte aí, a gente tem que saber que a nossa consciência ela habita vários mundos, vários momentos, e de lá nós trazemos partes físicas, sensoriais, emocionais e espirituais. Inclusive, entre outras coisas que que a gente não gostaria, mas está lá. Eu vou falar agora sobre o inconsciente. Né? O inconsciente é a nossa caixa de Pandora. Por quê? Porque lá está colocado N coisas que a gente não imagina, que é muito maior que a nossa consciência. E aí, se você der luz, como eu falei lá atrás, fazendo analogia, abrir o quarto, acender o quarto, você vai encontrar coisas que você vai gostar ou não. Então, você imagina assim que a nossa consciência é o quarto. Uma mansão inteira é o nosso inconsciente, com N coisas lá dentro. Coisas que a gente nem esperava que tivesse, mas tá lá. E ela, só para colocar já, assim, e são coisas que influenciam direto o nosso julgamento, sem a gente perceber. Nós somos afetados, né, pelo consciente e inconsciente diariamente, é uma batalha isso. Só que a gente vive essa batalha porque também esse é o momento para poder conhecer e diminuir essa batalha, né? E então por isso que somando todas as partes quando a gente faz nesse caminho da meditação é muito importante porque daí nesse caminho que a gente vai poder enxergar, desnudar, tirar, entrar em união conosco e poder observar e entender. E a partir do momento que a gente entende, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, assim, só para ter, nós somos afetados pelo inconsciente diariamente, mesmo sem a gente querer. Isso influencia as nossas experiências toda hora. Então, assim, por que expandir? Então, a gente tem que expandir para a gente ter o domínio de olhar para essas influências. Então, assim, a gente precisa ter agora essa, né, quando chegou, derrotando o Maia, então nós entramos naqueles 3 símbolos do Om que estava falando lá, né? Da vigília, da inconsciência que está em cima e a parte dos sonhos. Então, assim, essa você deixa, mas entramos agora na parte da inconsciência. Essa é uma parte muito importante, né? Porque é dali que está muita coisa do que nós podemos fazer para nossa vida toda. Então, vamos lá. Os impulsos conscientes, ele vem à tona pois eles são parte da gente, né? Vamos dizer assim, que em algum momento nós tivemos que usar isso na nossa vida. E isso fica lá guardado. Depois que você... eu tive, por exemplo, ciúme do amigo que tinha, né? Uma casa, sei lá, ou foi o primeiro a pegar um trabalho melhor, e você teve aquele ciúme. E você... O que a gente faz? A gente guarda, deposita isso na caixa de Pandora. Mas uma hora isso volta. Então, por isso que é importante a gente saber, porque nada está esquecido em nenhum lugar, em nenhum momento. Então, assim, o que acontece, né? É pra gente não perder o controle. Muito se perde o controle às vezes, quando você fica cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de medo, né? Ele faz parte do nosso inconsciente, ele faz parte do nosso inconsciente invadindo a nossa consciência, né? Aí, assim, o que é essa parte aí? É aquela parte como você está na plenitude, né? Mas você está enxergando isso. Sem isso, você não enxerga. E aí, o que acontece? Que a Mai deixa cego. Por que ela gosta? Porque isso daí, porque daí esses momentos que acontecem invadem nosso consciente, você está agindo plenamente. E achando que você não tinha aquilo, mas você tem. Você tinha, faz tempo, faz anos. Em que momento vamos dizer assim, é atemporal, mas ele
é um mundo que está presente dentro da gente. Então, assim, vamos dizer assim, isso vai estar entrando em contato com o nosso ego, né? Mas, no caso, isso é mais a parte consciente. O que a gente tem que fazer, assim? Então, entrar em contato é expandir e enxergar aquilo que às vezes a gente não quer enxergar, que, assim, que nós temos qualidades e defeitos. Enxergar os defeitos é muito complicado. A gente prefere sempre terceirizar essa parte, né? Então, nesse momento, a gente deixa de terceirizar, deixa de colocar naquele alguém, deixa de colocar no rei que sabe tudo, entendeu? Então, não, agora você é o rei que sabe tudo, né? Então, quando a gente está aqui, então, você chegou até assim, um dos momentos é você observar o seu dia, né? Você observa o seu dia a dia e resgatar essas, né, experiências para você entrar em comunhão, você puxar para a luz. A hora que você puxar para a luz e ver, entendeu, que tem, às vezes eu estou falando de coisas que não eram legais, mas às vezes você vai puxar coisas que eram legais e você não lembrava. E você fala, poxa, né, por exemplo, né, fala, pô, eu gostava tanto, né, de ir na praça, no banco, ficar lá e ler um livro, por exemplo. E aí você resgata isso. Você resgata um momento, pô, quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, eu gostava de fazer uma caminhada longa para separar minha cabeça. Depois que eu fiquei adulto, eu parei com isso e tal. E aí você fala, pô, mas por que eu parei, né? Parei por causa dos outros ou parei porque realmente eu quis parar, ou, né? Então você começa a resgatar coisas boas, né? Até mesmo a gente faz isso pela família, né? Assim, você resgata coisas boas que nem para você, que você fala, poxa, né? Eu lembro que a gente fazia, né? Colocar, né? No meu caso, né? Todo domingo a gente ia no Esplendorelo lá, era legal, a gente era um momento nosso, né? Meu pai estava no banco direto, né? Um pouco a gente conversava quando eu estava adolescente e isso a gente trocava altas ideias, dava risada, a gente falava sobre tudo, principalmente depois que eu fiquei adolescente. Ficou melhor ainda, porque a gente conversava, a gente tirava aquela parte de preocupação dele e eu também tirava outras coisas minhas que eu tinha, aquela preocupação toda, aquela pressão toda, né, de ter um trabalho, né, de achar o caminho, né, é difícil. E aí naquele momento ali não existia nada disso. Então isso é importante, isso é muito importante. Isso faz a compensação entre, vamos dizer assim, né, as coisas que realmente, bom, enfim, estão dentro da gente. Isso foi um exemplo, uma experiência minha só, tá? Então vamos lá. Então nós temos que observar nossas experiências e iluminar nossa consciência em relação ao inconsciente. Abrir a caixa de Pandora e sem medo. Lógico que não precisa ir de uma forma violenta, mas saber que a gente vai ter coisas que não é legal e tem coisas que é muito boa e que às vezes nós guardamos, como eu falo, memórias às vezes nós guardamos, principalmente por dor, né? Assim, quando a gente perde alguém, né? Por exemplo, muita gente faz isso, tranca a fia lá, guarda, ela faz questão disso porque é um jeito de passar. Mas quando abre de volta aquilo lá, você cai, né? Então, saber entrar em comunhão com isso daí, porque faz parte da nossa construção, do nosso caráter. Ou enfim, então assim, a aceitação das características é um jeito de iluminar esses aspectos. Perfeito isso, né? Perfeito. Não tem, né? Nós temos que aceitar primeiro, por exemplo, eu tenho inveja, tenho ciúme lá e tal. Aceitei isso, você já começa a enxergar de forma diferente o que você está fazendo em relação a alguma pessoa. Fala, opa, peraí, por que eu tô assim, né? E essa parte difícil, né? Então muita gente consegue fazer isso talvez na psicoterapia, tá? Bom, vamos lá. Então assim, aí vai, né? Quando nós vemos uma coisa que não gostamos no outro, provavelmente às vezes isso é uma característica que também nós temos. Então é aquela parte de terceirização. Você vê uma coisa que não gosta ali, aí tem que, e às vezes você tem. Você fala, por exemplo, eu não gosto ali, o cara de ver, entendeu? Com esse, por exemplo, né, vou colocar uma coisa qualquer. Pô, o cara gosta de falar né toda hora, né, nossa, não sai daquilo. E quando você vai ver, você fala só, entendeu? Mesma coisa.
né? Então, isso é um jeito de expandir a nossa consciência. Não ter hábito de julgamento para nada, tá? Então, assim, nesse estado nós temos de aceitar que temos coisas ruins também, vamos estar falando lá, tá? E que na maioria das vezes não gostamos de assumir nossas falhas. Ninguém gosta, né? Isso, tá? Então, o primeiro passo para mudar, enxergar e iluminar é a aceitação. Às vezes, isso também serve para a gente ouvir as pessoas. Porque às vezes a gente também não gosta de ouvir. Tá falando, você fala, assim, então, às vezes ouvindo e falando coisas que não são agradáveis, e você reflete. Nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. E isso você só vai saber tendo essa plenitude. Às vezes, pô, a pessoa te fala, você pensa, fala, pô, mas não, né? Minha essência não tá com isso. E como você vai fazer isso? Vendo os seus valores, suas características, entendeu? Onde você chegou. Às vezes você vê que é a pessoa que está com aquele problema enorme. Então esse caminho serve para enxergar tudo isso, tá? Então vamos lá, nós temos que conhecer, integrar, erradicar e dialogar com a nossa sombra, tá? Então a gente vai entrar, quando você está nesse caminho, nós temos a oportunidade de ver nossa parte iluminada e a nossa sombra, né? E às vezes nossa sombra não quer dizer que ela seja má, não é isso não. Quer dizer, entendeu, que ela teve coisas que te ajudou em certo momento, meio que quer vir atuando de novo. E às vezes não é cabível em certos momentos. Então, mas você sabe usar aquilo. Fala, opa, peraí, mas naquele momento eu fiz isso. Então, né? Por exemplo, né, vou colocar aqui, né? Descobrir que às vezes nós somos egoístas, mentirosos, vaidosos, né? Temos que saber em qual fase isso foi importante. E aí expandir a comunhão entre esses sensores. Não estou falando que é errado, mas em certo momento isso não foi, né? Não vou colocar exemplos nem nada para distorcer, mas em certos momentos não é. Por exemplo, na escola, você tinha um colega seu, deu uma aprontada, você gostava muito deles, você não queria ferrar o cara, contou uma mentirinha e todo mundo ficou de boa. Pronto, entendeu? É uma situação, né? Só que isso faz, assim, não vamos esquecer assim, falar, não, mas aquilo lá nunca mais eu fiz. Não, aquilo lá faz parte da nossa existência. Faz parte do seu consciente e inconsciente, querendo ou não, faz parte. É aquela história, né, que o pecado mancha, o karma mancha, é isso, tá? Então vamos lá. Então, assim, um dos jeitos é a gente, primeira coisa, quando chegou, e essa é a parte final, é a gente combater a ignorância, né? Essa ignorância sobre nós, porque quando a gente consegue olhar e combater essa ignorância, nós então estaremos governando a nós e não nos deixando governar. Porque é o seguinte, você pode escolher também ter essa ignorância sobre esse caminho. Falar, não, vai levando e tal. Só que às vezes você vai achar que você está tendo esse conhecimento, que você está realmente se deixando ir, e na verdade não. Você está sendo levado. A vida inteira você está sendo levado porque você nunca parou para olhar. Você deixou, simplesmente é um barco à deriva, um papel no vento. Então, ó, exatamente, ó. Nesse caminho a gente deixa de ser um papel ao vento. E eu deixo ainda aqui o final que eu achei muito importante. Aí nós estamos prontos para ser o barco, a fim de ver o farol e seguir o caminho certo. Eu sempre falo, eu gosto dessa parte, né? Porque eu acredito muito nisso. Um dos objetivos da nossa vida, por que é iluminar, né? A gente estar iluminado. É para a gente poder soltar a nossa luz no farol, lá do farol nosso no barco, das pessoas que a gente ama, para o caminho certo, né? Porque a gente, imagina você ter a consciência do errado, você vai soltar essa luz para o caminho errado e o barco vai bater e vai afundar. Todo mundo perde. Tá? Então, esse é o caminho 3, essa parte 3, no caminho 3, desculpa. Essa parte 3 era muito importante. Um vídeo ficou um pouco longo, mas é importante que eu gostaria que vocês estivessem ouvindo isso e levando, né? Porque isso faz parte da nossa construção. E não é fácil, mas é totalmente possível. Depois que você faz uma, duas, três, quatro, a gente consegue e às vezes não precisa disso para esses caminhos. Eu gostaria de deixar aqui na parte final do vídeo
Esses caminhos são para a gente poder observar, mas ao todo tempo você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Na nossa vida nós vamos estar tendo isso. Às vezes um amigo seu vai te falar isso, às vezes, né, numa oração, numa prece, num sonho, né? E aqui a gente está aprendendo a existência disso, tá? Então, gostaria que eu vou posicionar, deixo aqui minha gratidão, nosso carinho muda para vocês e namastê.